Leitura do livro de Samuel. Naqueles dias, Davi foi conduzido a Saul e lhe disse: Ninguém desanime por causa desse filisteu. Eu, teu servo, lutarei contra ele. Mas Saul ponderou: Não poderás enfrentar esse filisteu, pois tu és só ainda um jovem, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me salvará também das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: Vai, e que o Senhor esteja contigo. Em seguida, tomou o seu cajado, escolheu um regato 5 pedras lisas e colocou-as no seu alforje de pastor, que lhe servia de bolsa para guardar pedras. Depois, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Este, que se vinha aproximando mais e mais, precedido de seu escudeiro, quando pôde ver bem Davi, desprezou, porque era muito jovem, ruivo e de bela aparência. E lhe disse: Sou por acaso um cão, para vires a mim com um cajado? E o filisteu amaldiçoou Davi, em nome de seus deuses. E acrescentou: Vem, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu: Tu vens a mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, que tu insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e te abaterei, e te cortarei a cabeça, e darei o teu cadáver e os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda esta multidão de homens conhecerá que não é pela espada, nem pela lança que o Senhor concede a vitória, porque o Senhor é o árbitro da guerra, e ele vos entregará em nossas mãos. Logo que o filisteu avançou e marchou em direção a Davi, este saiu das linhas de formação e correu ao encontro do filisteu. Davi meteu então a mão no alforje, apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte com tanta força que a pedra se encravou na sua testa, e o gigante tombou com o rosto em terra. E assim Davi venceu o filisteu, ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra. E como não tinha espada na mão, correu para o filisteu, chegou junto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto o seu guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta, e os meus dedos treinou para a guerra. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo, é nele que espero. Ele submete as nações a meus pés. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos. Nas 10 cordas da harpa louvar-vos. A vós, que dais a vitória aos reis e salvais vosso servo Davi. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Aleluia, aleluia, a minha alma alegre. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio.
perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus, os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus, de maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jesus e Davi, homens que confiam em Deus e que se colocam na vida das pessoas. No caso, Davi enfrenta o maior dos guerreiros dos filisteus. No caso de Jesus, vence todo e qualquer tipo de preconceito religioso da sua época e entra na vida das pessoas, mesmo que a sua atitude venha trazer transtornos para ele. Jesus ficasse quietinho no canto dele, não fizesse nada, não ia terminar o evangelho da maneira como terminou. Homens que, na sombra da conspiração, já tramam a sua morte. Tanto Jesus quanto Davi se arriscam por causa das pessoas. Por quê? Da onde eles tiram esta força? De Deus. Eles têm plena consciência de que, se jogando, se lançando na vida dos outros, eles vão estar fazendo exatamente o que Deus pede para que eles façam. No caso de Jesus, por ser Deus também, por ser o próprio Deus, numa versão humana, ele tem uma responsabilidade ainda maior de enfrentar os perigos que assolam o homem e as maldades que assolam o mesmo homem. Em contrapartida, nós temos aqui os fariseus, os filisteus que coloca o Golias lá em frente, mas sai de responsabilidade. São pessoas que não dá para contar, são pessoas que não dá para confiar. Na hora H, vai embora. Quando o filisteu lá morreu, em vez de ajudar o homem lá, não, ele foi embora. No caso aqui de Jesus, em vez destes homens, então, claramente se oporem ao que Cristo estava fazendo, não fizeram porque também não tinham legitimidade moral para isso. Jesus declara uma frase que quebra qualquer tipo de argumentação. O que é legítimo? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Ou seja, ele traz para a roda da discussão os valores fundamentais, os valores essenciais, e não meros preceitos que poderiam fazer com que o homem ou a realidade da época não enxergasse de verdade o que estava em jogo ali, que era o bem de fato das pessoas. Pessoas assim, então, que se sentem completamente coagidas pelo bem que Cristo faz, começam então a agir na surdina e começam a agir então na destruição do próximo. Bom, são dois parâmetros que devem hoje estar bem presentes na nossa consciência e talvez nos questionar, Como é que eu sou? Qual dos dois lados eu de fato vivo na minha vida? Até que ponto eu me arrisco pelas pessoas? Até que ponto eu me dou pelo próximo? Até que ponto eu me lanço na vida do outro, independente do que vão achar ou do que vão dizer? Até que ponto eu sirvo as pessoas, entendendo que é esse meu chamado enquanto cristão, enquanto uma extensão do próprio Cristo que não teve medo de enfrentar os perigos alheios em nome da caridade, em nome do amor. E aí nós podemos então perceber se existe ou não um pouco de farisaísmo da nossa parte, que utiliza subterfúgios, utiliza argumentações, até um tanto quanto válidas, mas para esconder uma certa covardia, ou uma certa preguiça, ou um certo egocentrismo, de não querer, então, viver nessa aventura que o Senhor se propõe a viver, que é de entrar na vida do outro para fazer a diferença, ainda que isso venha trazer transtornos para si. Uma falsa paz, Eu vou viver a minha vida, eu vou viver as minhas questões, eu tenho os meus problemas e cada um que cuide dos seus. Essa vai a linha mais ou menos dos fariseus, que quando encontram uma pessoa diferente deles mesmos, que questionam o mais profundo da consciência deles, em vez de se converter nessas atitudes, mas se converter vai dar trabalho,
eu vou ter que agir igual Cristo. Então é melhor tramar a morte dele, porque é uma voz que para de ecoar na minha cabeça e não me exige mais mudança, uma vez que essa voz deixa de existir. Será que nós também, ao vermos as pessoas fazendo aquilo que elas têm que fazer, mas nos mostra que talvez não estamos fazendo o que devemos também fazer? E aí, por causa disso, que essas pessoas longe de nós, porque as vidas delas nos denunciam, as vidas delas nos mostram que sim, eu posso fazer mais, sim, eu devo fazer mais, ainda que isso venha trazer problemas de méritos humanos. No entanto, para Deus, o que importa é a sua atitude, que mais cedo ou mais tarde Ele vai revelar como verdadeira expressão da vontade dEle ou não. Que esta Eucaristia, então, nos elucide para até melhorarmos os nossos relacionamentos com as pessoas que estão ao nosso redor. Talvez elas simplesmente estão fazendo aquilo que elas têm que fazer. E nós estamos nos incomodando por isso. Nós estamos nos incomodando porque as pessoas estão fazendo o que elas têm que fazer. Ainda mais, às vezes, dentro do ambiente empresarial. Não aqui porque todo mundo é santo, né? Aqui já está todo mundo certo, todo mundo garantido na vida eterna. Mas em alguns lugares, as pessoas ficam... Nossa, ele está fazendo tudo bem feito, é porque quer chamar a atenção de não sei quem. É porque quer se promover. Não, é só porque é da função dele fazer o que tem que ser feito. A gente está se incomodando tanto. Por quê? Se o outro está fazendo aquilo que se deve fazer, façamos nós o que devemos fazer. A intenção dele é se promover ou não, que se dane isso. O que importa é o que você tem que fazer. É a obrigação que você tem que cumprir. E se você puder dar mais, e se você sabe que pode dar mais, por que não? Às vezes a gente tem vergonha de fazer o bem. Exatamente porque os outros vão falar, né? Eu não vou fazer isso, porque senão eu vou começar a dizer que eu estou querendo puxar saco. Não importa o que vão dizer aqui. Se você pode fazer melhor o que você está fazendo bem, não tenha receios com isso. Você pode até estimular as pessoas. Às vezes, a nossa imaginação é no pé da casa, viu? Você já está achando que as pessoas vão pensar mal de você? Quando não. Talvez a sua ação vai estimular as pessoas também a fazer o que tem que ser feito. Agora, se pensar mal, entre você e Deus, entre mais ninguém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.